Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Eu quero convidar a igreja, nesse momento, a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmo de número 3. Salmo de número 3, farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente e mantenham suas Bíblias abertas nesse texto, para a nossa meditação nessa noite. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Curve a sua cabeça mais um momento e vamos orar ao Senhor. Justo e eterno Deus, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento a ouvir atentamente a Tua palavra, sermos edificados por ela. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, que aplica eficazmente a Tua palavra aos nossos corações e usa a vida do pregador. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Toda vez que a sombra do medo produzir em você calafrios, toda vez que você se sentir cercado por inimigos, toda vez que os pés da perseguição chegarem à sua casa, toda vez que a crise bater à sua porta, toda vez que o jornal da notícia difícil chegar às suas mãos, toda vez que a paz e a alegria na sua família se transformarem em desespero e em lágrimas, toda vez que as angústias da vida comprimirem a sua alma, o que fazer? É exatamente sobre isso que trataremos hoje através desse salmo. O livro dos Salmos é dividido em 5 partes, ou 5 livros, sendo este que nós lemos parte do primeiro livro de Salmos, que se estende do Salmo 1 até o Salmo 41. Em sua maior parte, os salmos foram escritos pelo rei Davi, como este salmo que nós lemos. E nós podemos dividir este salmo em 3 partes. Em sua estrutura de poesia hebraica, há uma partícula selá que faz uma pausa em cada estrofe. Portanto, temos aí a seguinte estrutura. Os versos 1 e 2, a primeira estrofe. A segunda estrofe, os versos 3 e 4. E os versos de 5 a 8, então, fechando a terceira estrofe do salmo. Interessante, irmãos, que o primeiro salmo ele começa com uma bem-aventurança. O segundo salmo termina com uma bem-aventurança. Mas o terceiro salmo, ele começa a expressar um dos momentos mais difíceis na vida de Davi. O contexto aqui é de 2 Samuel, capítulo 15. Este salmo foi composto quando Davi fugia de Absalão, o seu filho.
Veja, tudo isso é consequência do seu pecado com Batseba. Davi adulterou, o profeta Natã o confrontou, Davi se arrependeu, mas ele foi advertido que o seu pecado traria consequências, que assim como ele encomendou a morte de Urias, a espada não se apartaria da sua casa. Então seu filho com Batseba morre, Amnon, também filho de Davi, tomado por um desejo incontrolável por sua meia-irmã Tamar, a abusa e depois a rejeita. A notícia vem à tona. Absalão, também filho de Davi, fica sabendo do ocorrido, mas o problema é que Davi não faz nada. Ele não toma nenhuma atitude para punir o seu filho Amnon. E dominado por um sentimento de vingança, Absalão mata o seu meu irmão Amnon, e em seguida ele se volta contra o próprio pai. Ele quer o trono do pai, e ele começa a perseguir o seu reino. Nas pressas, Davi precisa fugir na calada da noite, cercado por aflições e clamando ao Senhor em sua angústia. E a pergunta é: o que fazer, irmãos, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando? Quando tudo à nossa volta parece que são trevas, o que fazer? Portanto, eu gostaria de meditar com os irmãos hoje no seguinte tema: o que fazer em tempos de aflição? Em primeiro lugar, busque a Deus em oração. Veja comigo os versos 1 e 2 do Salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Veja que o próprio Salmo é uma oração de Davi. E nesta oração, Davi não faz uma longa introdução, ele não faz rodeios, ele começa de maneira muito direta, invocando o nome do Senhor e apresentando o seu lamento. E note comigo aqui que a raiz hebraica da palavra muitos aparece 3 vezes nesses 2 primeiros versos desse salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. É a mesma raiz hebraica que aparece em formas diferentes, mas que o significado é o mesmo. São muitos, o problema é grande. E Davi aqui não está agigantando o seu problema, mas ele está sendo realista. O fato é que Absalão era um homem que chamava a atenção. Ele tinha os cabelos compridos, diz a Bíblia, que era um dos homens mais bonitos em Israel. Além disso, ele também era muito bom de lábia. Ele sabia convencer, influenciar as pessoas. E ele então começa a colocar todos em Israel contra o rei Davi, o seu pai. E quando ele abusa das concubinas de Davi no terraço do palácio, em plena luz do sol, à vista de todos em Israel, a nação diz: Davi está perdido. Então Davi diz: Senhor, eu já tinha inimigos, mas como esse número tem crescido, são muitos os que se levantam contra mim. Quando Davi compôs esse salmo, diz em 2 Samuel que ele subia o Monte das Oliveiras chorando bastante, com a cabeça coberta e marchando descalço. Matthew Henry diz que ele chorou e orou, ele chorou e cantou, ele chorou e acreditou. Esse salmo foi semeado entre lágrimas. Alguém está aflito, deixe-o orar. Não tente resolver o seu problema com as próprias mãos. Não tente esconder os seus problemas, fingir que está tudo bem. Não reconhecer os seus problemas não irá trazer solução para eles. Pelo contrário, fingir que você está vivendo uma vida tranquila, quando na verdade você está enfrentando, quem sabe, o maior caos na sua família, a maior desordem na sua vida, vai fazer com que você adoeça.
primeiro passo é você reconhecer a realidade da sua vida e buscar ao Senhor em oração. Alguém muito sábio certa vez disse que os salmos são como um espelho. Ao olhar para ele, você vê a si mesmo. Os salmos refletem a nossa vida, aquilo que está no mais íntimo do nosso coração. Os salmos refletem os problemas existenciais da nossa alma, aquilo que está entronizado em nosso ser. Os salmos refletem as nossas emoções, as nossas alegrias e as nossas tristezas, a nossa ira e a nossa paz, a nossa insegurança e a nossa confiança, as nossas dúvidas e incertezas e a nossa esperança. Os dilemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a grande questão é como você encara esses dilemas. Abra o seu coração diante de Deus e diga onde está doendo. O que tem causado medo em você, o que tem tirado o teu sono, o que tem angustiado a tua alma. Os ímpios dizem, não há em Deus salvação para ele. Onde está o teu Deus agora, Davi? Deus o abandonou. D.A. Carson diz que é como se eles estivessem dizendo, nem Deus pode ajudar Davi agora. Isso me lembra o Salmo 42, o salmista disse, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Conta para Deus o que está perturbando a tua alma. Ainda que Ele já conheça a tua aflição. No Salmo 139, o salmista disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces tudo. Deus já sabe o que você está passando, mas assim como o salmista, você precisa orar, pois quando você faz isso, você encontra refúgio no Senhor. Na linguagem de Jeremias 29, busque-o com todo o seu coração, porque você o achará. Filipenses 4, versos 6 e 7, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Busque a Deus em oração, porque você encontrará paz. Não importa quem você é, se um súdito ou um rei, em um momento de intensa angústia na alma, alguém muito maior que o rei Davi também orou, o nosso Senhor. Você precisa buscar a Deus em oração também. O que fazer em tempos de aflição, irmãos? Segundo lugar, confie no cuidado de Deus. Versos 3 e 4, veja comigo. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Veja, Davi não fala não de algo que ele ouviu falar, ele não fala como mera teoria, mas com conhecimento de causa. Ele fala com propriedade, com base no passado, naquilo que ele viveu e experimentou, nos grandiosos feitos do Senhor para com Israel. Porém, tu, Senhor,
É uma expressão enfática. A partir do verso 3, a tônica muda de um sentimento de angústia para confiança. Mas o que nos leva a ter essa confiança? Primeiro, o Senhor nos protege. Ele diz: és o meu escudo. O Senhor é o protetor de Israel. Lembre-se de Davi e Golias. 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. A afronta não é contra Davi, é contra o Senhor, porque o Senhor é o protetor de Israel. O Salmo 121, ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 91, o salmista diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos. É por isso que no Salmo 28, Davi disse: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Amparado no pacto que Deus fez com o seu povo, e de forma muito específica com a sua casa, Davi ampara a sua confiança na proteção que o seu Senhor prometeu. O Senhor nos protege. O que mais nos leva a ter essa confiança, irmãos? Segundo, o Senhor nos honra. Ele diz no Salmo: és a minha glória. Toda a grandeza que havia no nome de Davi, todas as vitórias e conquistas que ele alcançou, se o reino de Israel se expandiu e dobrou de tamanho, Davi tinha muito claro em sua consciência de que não foi por causa da força do seu braço que ele conquistou todas essas coisas, mas foi a mão do Senhor sobre a sua vida. Foi a mão do Senhor sobre Israel que lhe deu vitórias. E ele diz: a glória não é minha, a sua glória residia no Senhor. O Senhor é a minha glória. O Senhor nos honra, nos permitindo participar da sua obra, trazendo vitórias em seu glorioso nome. O que mais nos leva a ter confiança, irmãos? Terceiro, o Senhor nos encoraja. Ele diz no Salmo: exaltas a minha cabeça. Essa expressão no hebraico significa também que ele nos dá encorajamento. Ele levanta, ele ergue a minha cabeça e me encoraja. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 40 há para nós uma promessa: não sabes, não ouvistes, que o Criador dos céus e da terra não se cansa nem se fadiga e que não há esquadrinhação em seu coração. Ele dá força ao cansado e renova as forças de quem não tem nenhum vigor, porque os jovens se cansarão, os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. 1 Samuel 2,8 diz que ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo.
Eu não preciso me preocupar com a opressão dos inimigos. Davi está dizendo: o Senhor é soberano. Ele destrona reis e ele levanta reis. Lembre-se da história de Saul e Davi. Quando queremos nos exaltar, tomar o poder com a nossa própria força, nós caímos. Mas quando somos humildes e nos colocamos submissos diante do Senhor, é o Senhor que exalta a minha cabeça. O que mais nos leva a ter confiança, irmãos? Quarto lugar, o Senhor nos responde. Veja comigo o verso 4. Clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Lembre-se que Davi precisou sair às pressas do palácio, e ele agora se encontrava longe da arca. Bruce Waltke comenta que Davi ora da fenda do Jordão, o ponto mais baixo da terra. Ele ora a Deus no Monte Sião, que em seu significado como a montanha de Deus, é uma das montanhas mais altas do mundo. Mas ele crê que, embora distante, Deus ouviria o seu clamor dos céus, do seu santo monte, o Monte Sião, o lugar onde Deus habita, ele o responderia. O salmista, no Salmo 10, 17, diz: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. No Salmo 18, o salmista disse: Na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Em Jonas capítulo 2, Jonas do ventre do peixe, ele orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Salmo 91:15 diz: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Não importa o lugar, em qualquer lugar que você estiver, você pode conversar com Deus. Pela mediação de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai, e Ele está atento às nossas orações. E nós podemos confiar no seu cuidado com as nossas vidas. O que fazer em tempos de aflição, irmãos? Terceiro e último lugar, descanse nas promessas do Senhor. Veja comigo os versos de 5 a 8. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Eu quero caminhar nesses últimos versos com os irmãos e fazendo algumas perguntas. Primeira pergunta: por que Davi consegue se deitar e pegar no sono? Verso 5. Me parece que quando estamos com algum problema em nossas vidas, a primeira coisa que nos é afetada é o sono. Você deita na cama, mas você não dorme. Você fica virando de um lado para o outro e nessa agonia, muitas vezes você se levanta e fica procurando alguma coisa para fazer, porque simplesmente você não consegue descansar, porque algo está tirando a sua paz. Davi, apesar de, ironicamente, estar sendo perseguido por Absalom, o pai da paz, Davi consegue ter paz. Ele deita e pega no sono porque a mão de Deus era o seu travesseiro, disse Alan Harmon. F.F. Bruce diz que Davi tem uma noite de paz porque a sua mente estava descansando no Senhor. Não adianta ir para a cama pensando em espadas, ele reconhece. O Senhor cuidará de mim. Deus é a sua paz e segurança. Como diz no Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Segunda pergunta: por que Davi acorda no outro dia? Ele disse: acordo porque o Senhor me sustenta.
Essa palavra sustenta, é interessante, irmãos, ela está no tempo contínuo. Ele não só me sustenta hoje, amanhã, Ele continua me sustentando a cada dia. Ele prometeu que me sustentaria. Não adianta ficar ansioso com o dia de amanhã, pois qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Assim como Ele cuida das aves dos céus e dos lírios dos campos, Ele prometeu que cuidaria de você também. No Salmo 37, Ele prometeu que firmaria os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ele prometeu que o justo não seria desamparado, nem a sua descendência mendigaria o pão. Você só está aqui hoje, porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã sobre a sua vida. E isto é a causa de não sermos consumidos. Eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Aqui no verso 5 deste salmo, nós encontramos claramente a doutrina da providência divina. Diz a nossa confissão de fé, no capítulo 5, que é o Senhor quem sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. É o Senhor quem o sustenta. Terceira pergunta, por que Davi não tem medo dos seus inimigos? Verso 6. Interessante, irmãos, que no verso 1, ele diz que os seus adversários são muitos. Agora no verso 6 ele diz, são milhares. Mas Davi não tem medo dos seus inimigos, porque quem é por ele é muito maior do que aqueles que são contra ele. Por isso ele diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Não tenha medo. O Salmo 46 diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, no verso 7, Davi vai orar dizendo, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Apesar desses verbos estarem no imperativo, eles não expressam aqui uma ordem, mas um clamor do salmista. A ideia transmitida é que quando o Senhor se levanta, os seus inimigos caem. Eles são feridos. E Davi não diz isso por acaso, ele está citando Moisés em Números 10. Quando o povo de Deus caminhava no deserto e havia uma nuvem que os guiava e os protegia. E aquela nuvem representava a presença do Senhor com eles. E diante das ameaças, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. É exatamente o que Davi está dizendo aqui. Levanta-te, Senhor, salva-me, quebra os dentes dos ímpios. Isso nos leva à quarta pergunta, por que Davi ora pedindo para quebrar os dentes dos ímpios, pastor? Lembre-se do verso 2 desse salmo. Eles não estavam falando apenas contra Davi, eles estavam blasfemando contra o próprio nome de Deus. Onde está o teu Deus, Davi? O seu Deus o abandonou. O seu Deus não pode salvá-lo. Ele pede então, quebre os dentes, Senhor, faça justiça ao teu nome, silencie-os, tire a força deles, envergonhe eles, feche a boca desses que falam mentiras e maldades, para que esses que hoje blasfemam saibam que de Deus não se zomba, para que todos saibam quem é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quinta pergunta. Por que Davi ora pedindo socorro? Davi ora ao Senhor pedindo socorro,
porque a salvação vem do Senhor. Matthew Henry disse que quando todas as outras ajudas e socorros falham, Ele tem o poder para salvar. É a sua promessa para aqueles que são seus, cuja salvação não é deles mesmos, e sim do Senhor. Interessante que a raiz da palavra hebraica, traduzida por salvação aqui, é o mesmo nome que seria dado a Jesus. Ela pode ser traduzida também por livramento. Davi não precisou enfrentar diretamente o seu inimigo. O próprio Deus o livrou e o entregou nas mãos dele. Diz a Bíblia que quando Absalão estava cavalgando, os seus cabelos ficaram presos nos galhos de um carvalho. E quando os soldados o viram, avisaram a Joabe que o matou. Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor nos provê livramento de nossas aflições de hoje, mas não apenas isso. O livramento de Davi aponta para um livramento muito maior de alguém que viria. O Senhor nos livra da condenação eterna por meio de Jesus Cristo, quando Ele perdoou os nossos pecados e já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Note comigo também que Davi não guarda sentimento de vingança contra o povo de Israel, que se voltou contra ele. Antes ele ora por aqueles que o perseguem, dizendo: Senhor, seja sobre o teu povo a tua bênção. Ora, mas alguém pode se perguntar quais as lições que esse texto imprime sobre as nossas vidas? A quem você tem buscado em meio à crise? Em quem você tem confiado a sua vida? Aonde você tem repousado a sua esperança? Dificuldades todos nós enfrentamos, irmãos. Sejam elas em maior ou menor grau, dentro ou fora de casa, com a família ou na rua. O fato é que muitos, diante da crise, se desesperam e buscam refúgio, alívio nos lugares mais diversos. Será que você tem buscado o alívio para as suas aflições em remédios, na bebida, nas drogas ou qualquer outro vício? Será que você tem confiado na força do seu próprio braço, que você tem um controle, que você pode resolver? Será que você tem repousado a sua esperança naquilo que você tem, no seu dinheiro, nos seus bens, na sua herança? Se você tem buscado a resposta a essas perguntas em você mesmo ou qualquer outra coisa que esse mundo possa te oferecer, certamente você ainda não encontrou alívio para a sua alma. Mas se você buscar a resposta em Deus, a sua alma descansará em meio às aflições. Muitas vezes ficamos envergonhados ou com medo de assumir que passamos por problemas, que a nossa família não é perfeita, que as circunstâncias à nossa volta nem sempre caminham da maneira que gostaríamos. Ao invés de mascarar a sua vida debaixo do guarda-chuva da superficialidade, busque a Deus em oração, reconhecendo a sua realidade. Por você, Ele enviou alguém que, assim como Davi, foi rejeitado pelo próprio povo, foi traído, humilhado, angustiou-se, sofreu. Assim como Davi chorou e orou no Monte das Oliveiras, Cristo chorou e orou no mesmo monte, no jardim do Getsêmani. Ele suou sangue, ele clamou ao Pai e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se em um momento de angústia, o seu Redentor orou e confiou na vontade do Pai, você precisa orar também tendo esta confiança, de que o Pai cuidará de você também. Uma multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o.
Mas ele não se revoltou contra aqueles que o rejeitaram. Antes ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim como Davi orou: Senhor, seja sobre o teu povo a tua bênção. Não guarde amargura pelas maldades que fizeram com você. Ore por eles, busque o Senhor. Diferente de Davi, que sofreu pelo próprio pecado, Cristo sofreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele cumpriu a vontade do Pai e foi obediente até a morte, mas ainda que ele tenha deitado e dormido o sono da morte, ele acordou ao terceiro dia, pois o Senhor o sustentou. Mesmo quando você andar pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, pois o que nos conforta é saber que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Assim como Davi, o Pai lhe deu vitória, Cristo ressuscitou, ele foi humilhado, mas Deus o exaltou, Deus ergueu a sua cabeça. E ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu a morte, ele colocou todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, ele vive e reina eternamente, e ele prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Diferente do rei Davi, que por um momento foi apartado do seu trono, o rei prometido padeceu em nosso favor, para que jamais sejamos apartados do trono da sua graça. Ainda que tudo ao seu redor esteja desmoronando, ponha a sua esperança em Cristo. Não desanime, porque em Cristo nós temos o sim e o amém em todas as promessas de Deus. E você pode descansar na promessa de que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. O que fazer em tempos de aflição, irmãos? Busque a Deus em oração, confie no seu cuidado e descanse em suas promessas. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus amado, graças te damos, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quantas vezes, ó Deus, somos tomados por situações adversas, difíceis em nossas vidas. Quantas vezes nos reconhecemos neste salmo, em que o rei Davi era perseguido pelo próprio filho, em que vivia angústias tremendas no seio da sua família, que atormentavam a sua alma, perturbavam o seu coração. Quem sabe você chegou aqui hoje com um coração tão turbado, filho. Ponha a sua esperança em Deus. Confie no cuidado do Senhor. Nós temos um Deus providente, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos ampara, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos ama. Ajuda-nos, Senhor, a descansar em Ti, na Tua soberana e perfeita vontade. Ajuda-nos, Senhor, a erguer os nossos olhos para os montes, para o alto, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda para que a Tua igreja descanse em Ti. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus.